Amados, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para podermos juntos pedir a bênção de Deus sobre a união da Bianca e do Henrique. E nós estamos nesse momento com muita alegria no nosso coração e eu gostaria que os irmãos estivessem com esse espírito de louvor a Deus pela vida desse casal, dessa união que se inicia a partir desse momento, e que também no momento especial a palavra de Deus esteja instruindo as nossas vidas com relação a essa união. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja, Senhor, o teu nome. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui presentes nesse momento de muita alegria nos nossos corações, ó Pai. E pedimos que o Senhor esteja presente, Pai, de maneira efetiva nas nossas vidas, ó Pai. Dando, Senhor, a alegria do teu Espírito Santo, Senhor. E também a Bianca, Senhor, e ao Henrique, que tu estejas, Senhor, com essas vidas e que esteja preparando, Senhor, para o momento que eles vão estar diante de ti, Senhor, fazendo votos, ó Pai, e que tu sejas, Senhor, não só a testemunha, Pai, mas seja o auxílio dessas vidas, ó Pai, para que eles cumpram fielmente tudo aquilo que vão, neste momento, estar prometendo, Deus. Pedimos a tua instrução, Senhor, a tua orientação e o teu Espírito Santo, Senhor, nesta hora, para que a tua palavra fale aos nossos corações. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que nós contemplemos a beleza da tua palavra. Nós oramos assim, pedindo essa bênção, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Como seu pastor, Henrique, eu te felicito pelo casamento com a Bianca e desejo todas as bênçãos e o conforto que um casamento cristão possa proporcionar-lhes. Permitam-me algumas palavras que expressam o meu carinho, o meu apreço por vocês, não só decorrente da experiência, mas muito mais da palavra de Deus, decorrente da palavra de Deus. Eu acredito que todas as pessoas que se casam não planejam ser uma família destruída, e vocês também não planejam ser um casal infeliz. Todos nós ansiamos por relacionamentos prósperos, bem-sucedidos em família, e como dois jovens cristãos, eu gostaria de apontar algumas prioridades e um propósito que envolva toda a vida, expresso em oração. Na verdade, um propósito que expresse o pensamento, as palavras e os atos em gratidão a Deus. E vocês possam orar da seguinte forma: seja o nosso pensar para o teu louvor. Sejam as nossas palavras tua adoração. Que os nossos atos se tornem expressões do teu amor e as nossas vidas reflexos de ti em gratidão. Com referência às prioridades, nós vamos apontar algumas delas, sendo que a primeira, vocês devem adotar o projeto de Deus para o casamento. Não aquilo que eu penso, eu gostaria, mas aquilo que realmente é o casamento como instituição divina. Todo casamento é destinado a ser uma obra-prima da união que reflita a união entre Deus e a sua igreja. O casamento é a metáfora mais usada nas Escrituras para descrever o relacionamento de Deus com o seu povo. E o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o casamento é um grande mistério, é um mistério profundo. E ele se referia à igreja, porque no casamento o homem representa Cristo, o noivo, enquanto a mulher representa a igreja, a noiva. E essa união conjugal de marido e mulher
é o reflexo do próprio Evangelho. É uma maneira de proclamar o Evangelho, é uma família constituída sob a palavra de Deus. Comprometam-se num casamento de aliança, é uma outra prioridade. Deus é o Deus da aliança. Hoje o casamento civil se assemelha muito a um contrato de negócios. Fácil de entrar, de contrair e fácil de sair. Entretanto, Deus é o Deus da fidelidade. Na nossa cultura cristã, aprendemos a cantar: Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teu povo sabe que não falharás. Nunca mudaste, nunca faltaste. Como tu eras, tu sempre serás. Então, no casamento de aliança, ambos os cônjuges estão comprometidos para sempre, na doença e na saúde, para o melhor e para o pior. Eles não consideram o divórcio uma opção. Também colocam como prioridade um casamento apaixonado. Os casais não devem simplesmente ficar distantes, inertes, esperando que o casamento possa sobreviver. Deus chama as partes envolvidas para um casamento apaixonado. E o Cântico de Salomão expressa essa realidade quando diz: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Aqui nós vemos que o amor é tão forte, ele é chama, mais que chama, são veementes labaredas, que as muitas águas e nem os rios caudalosos poderiam apagá-lo. Ele é inextinguível. O apóstolo Paulo diz: o amor jamais acaba. E também é incomerciável. Diz: ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. É o que de mais precioso que vocês têm. Na verdade, é o amor que Deus coloca no coração de vocês, de um pelo outro. E deve ser um amor para sempre e um amor incomerciável, um amor inextinguível. Também, uma outra prioridade é que vocês se tornem heróicos no casamento. O que significa isso, tornar-se heróis no casamento? A Bíblia diz que Cristo, tendo amado os seus, amou até o fim. E ele fez o sacrifício extremo, entregando a sua vida. E Paulo ligou diretamente o sacrifício de Cristo ao casamento quando disse: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a mulher agora se rende a esse amor, a esse cuidado do marido. Então, numa submissão mútua, digamos assim, podem abrir mão dos seus próprios interesses para servirem-se mutuamente. Lutem pelo casamento. Todo casal, ao longo da vida, encontrará dificuldades de uma sorte ou outra. E alguns optam por desistir. Mas em toda a Escritura nós encontramos Deus permanecendo fiel no relacionamento com o seu povo. Ele perdoa, e perdoa uma vez, perdoa de novo. Ele sempre nos perdoa. É claro que às vezes poderá haver algumas dificuldades, mas não deem um ponto de apoio, uma alavanca, para que o inimigo destrua a vossa união. Procurem acertar as contas rapidamente, como diz a Bíblia, antes que o sol se ponha, com urgência, independente do que aconteça. E
gostaria de dizer também, Henrique e Bianca, que para cumprirem essas prioridades, vocês precisam da graça de Deus e ter um propósito, como eu disse, que envolva toda a vida. Não só o pensamento, as palavras e os atos, toda a existência. Então, vocês devem orar unidos assim: seja o nosso pensar para o teu louvor. Pensamento para louvar a Deus. Por quê? Nós vemos descrito no Gênesis a reação de Adão quando Deus criou a mulher. E agora ele já não seria um ser solitário. E ele estava contente com a mulher, com Eva, e também contente com Deus, o Criador. E disse: afinal, ela é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Então Deus uniu aquele casal. E aí nós vemos a bondade de Deus na instituição do casamento. Então que o pensar de vocês seja de louvor a Deus por essa grande instituição, que é grande na sua origem, porque foi Deus que instituiu o casamento. Jesus Cristo, ele honrou o casamento estando numa festa e ali realizou o seu primeiro sinal. O casamento é grande quanto ao seu significado. É, como dissemos, a figura que mais expressa o relacionamento de Cristo para com a igreja, porque Cristo se entregou integralmente pela igreja. E por isso o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E é grande também contra as consequências. Gostaria de mencionar apenas uma: se Deus os abençoar com filhos, dedique-os sinceramente e o mais prontamente a Deus. Lembre-se que estarão trazendo seres imortais e que Deus nos chamará a uma prestação de contas. Sejam também as vossas palavras, as nossas palavras, tua adoração. Adoração e casamento não são duas áreas separadas, uma espiritual e uma secular. Vida e adoração sempre andam juntas. E quando a vida é moldada pela adoração a Deus, a perspectiva fundamental do casamento muda completamente. Então vocês vão perguntar: Senhor, o que o Senhor quer do nosso casamento? Vocês não vão chegar nesse momento com sonhos egocêntricos, mas vão perguntar assim: Senhor, o que o Senhor quer do nosso casamento? Quem tem palavras de adoração a Deus, Henrique, tem palavras também para o seu amor, para o seu cônjuge. Não serão palavras para manipular, para induzir a culpa. Não levantarão a voz um com o outro, mas andarão juntos, lado a lado, sendo bondosos, delicados, transparentes, e buscarão edificarem-se mutuamente no temor do Senhor. Eu particularmente gosto de uma ilustração do triângulo. O triângulo, quando Deus está no ângulo superior, na medida em que vocês vão subindo para o ângulo superior ao encontro de Deus, vocês vão se aproximando cada vez mais um do outro. Quanto mais perto de Deus, realmente estarão mais próximos um do outro. E também, creio que nesse propósito de oração deveriam orar assim: Senhor, que os nossos atos se tornem expressões do Teu amor e as nossas vidas reflexos de Ti em gratidão. O ponto crucial de tudo que estou dizendo, Henrique e Bianca, é que somente a adoração a Deus pode destruir a adoração de si mesmo e levar uma vida cujos atos expressem o amor de Deus em gratidão. Quando se adora a Deus e ama o próximo, acontecem muitas coisas. Quando se adora a Deus e ama a esposa, a exigência cede ao serviço. A insatisfação cede à alegria. Aquele pretenso direito de posse cede à gratidão. Porque o egoísmo cede lugar à adoração
e amor ao cônjuge. Ao invés de serem pessoas críticas e julgadoras, vocês ficarão impressionados com a bondade de Deus, que fez com que vocês se encontrassem. E também, diria particularmente, Henrique, um versículo que se aplica ao marido: que acha uma esposa, acha o bem, e alcança benevolência do Senhor. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcança benevolência do Senhor. Seja o nosso pensar para o teu louvor, sejam as nossas palavras tua adoração, que os nossos atos se tornem expressões do teu amor, nossas vidas reflexos de ti em gratidão. Seja o nosso pensar para o teu louvor, sejam as nossas palavras tua adoração, que os nossos atos se tornem expressões do teu amor, nossas vidas reflexos de ti em gratidão. O nosso Deus e nós o seu povo, és tudo em nós. Pois tu és o nosso Deus e nós o seu povo, és tudo para nós. Que os nossos atos se tornem expressões do teu amor, nossas vidas reflexos de ti em gratidão, nossas vidas reflexos de ti em gratidão. Eu te aceito, Bianca, como minha esposa, e prometo, diante de Deus e de todos os presentes, a amá-la, honrá-la, consolá-la, ser-lhe fiel, até que a morte nos separe, de acordo com a vontade de Deus, e que Ele me abençoe nesse propósito. Aceite esta aliança como símbolo do meu amor e da minha fidelidade, unindo meu coração ao seu e a minha vida à sua. Amém. Eu te aceito, Henrique, como meu esposo e prometo, diante de Deus e de todos os presentes, amá-lo, honrá-lo, consolá-lo e ser-lhe fiel até que a morte nos separe, de acordo com a vontade de Deus, e que Ele me abençoe neste propósito.
Aceite esta aliança como símbolo do meu amor e da minha fidelidade, unindo meu coração ao seu e a minha vida à sua. Amém. Essa é a nova família constituída a partir deste momento. Que Deus os abençoe, né? E que os irmãos também estejam intercedendo por essa família, né, que se inicia, para que eles estejam diante de Deus todos os dias da sua vida.